Os dados macroeconômicos estão mudando completamente e as pessoas ainda não percebem isso. As pessoas ainda não entendem o que está acontecendo. Eu preciso mostrar isso para vocês. Antes de continuarmos, primeiro, bem-vindos, amigos. Muito obrigado por estarem de volta. E vocês sabem o que fazer. Curtam e comentem. Justamente nessa fase difícil do mercado, eu estou ainda mais dependente do apoio de vocês. É uma loucura o que está acontecendo aqui agora. E está cada vez mais óbvio como as vales e o dinheiro das vendas a descoberto estão se enfrentando entre si. Aqui, por exemplo, vimos que alguém abriu um short de Bitcoin de 300 milhões de dólares, com uma alavancagem de 40 vezes, o que é realmente completamente maluco. Então já a extinção apareceu e se envolveu com Binance e coisas assim, com o formador de mercado. E eles queriam, então, liquidar um grande whale de forma intencional, por exemplo, e agora já deveria estar claro para todo mundo. Isso tudo é só notícia. Controlado por formadores de mercado. Os formadores de mercado, ultimamente, estavam pegando algumas coisas aos poucos. E isso é realmente uma loucura. E está cada vez mais óbvio como os formadores de mercado estão, principalmente, manipulando os preços de um lado para o outro. Principalmente, é interessante. Estamos vendo cada vez mais essas notícias. Sim, aqui tem um short de Bitcoin de 500 milhões com uma alavancagem de 40 vezes. Agora a gente vai cair e coisas assim. E isso é uma manipulação consciente, porque todos veem que todos pensam, certo? Aí ele sabe mais. Agora eu também vou para o short. Agora com certeza a gente vai cair e aí o whale, por exemplo, fecha a posição dele. E aí, rapidinho, os outros são liquidados. E é realmente uma loucura como as coisas estão indo aqui agora. Mas isso não é o mais importante sobre o qual precisamos falar hoje. Porque definitivamente tem outras coisas que precisamos abordar aqui. Por exemplo, a reunião do FONC. Temos 2 dias, no dia 19 de março, a reunião do FONC. O lance é que provavelmente não vamos ver cortes nas taxas. Ou melhor, não só provavelmente, mas quase certeza. Cortes. Ou melhor, não só provavelmente, mas quase certeza. Com 99% de certeza, não vamos ver cortes nas taxas. Mas, o que já está precificado, não precisamos nos preocupar com isso. Mas o interessante é sobre o que o Jerome Powell vai falar. Porque o Jerome Powell vai deixar bem claro qual direção pode ser seguida daqui para frente. E isso vai ser muito mais importante do que a própria decisão sobre as taxas. Porque, como eu disse, não vai acontecer nada com as taxas. Isso já está claro. Mas se, por exemplo, no dia 7 de maio ou no dia 18 de junho, lá as reduções de juros vão se tornando cada vez mais prováveis. E isso é muito, muito positivo. E agora já dá para ver também no Polymark que a gente vai ter um aperto quantitativo até maio, com 100% de certeza. As pessoas estão apostando 100% que vamos ver uma flexibilização quantitativa na política monetária até maio. E isso é muito positivo. Isso é realmente essa mudança completa de rumo que está rolando agora nos Estados Unidos. Porque a gente teve essa política monetária rígida por anos, com essas taxas altas. Mas a gente está vendo que, aos poucos, as coisas estão mudando. Porque vocês precisam dar uma olhada nisso. Desde 2021, o dinheiro aqui foi ficando cada vez mais difícil, aos poucos. E o capital foi simplesmente retirado dos mercados. A gente não recebeu capital novo aqui. Não, o capital foi ainda mais retirado dos mercados. Por isso que a gente tem essa política monetária rígida o tempo todo, e isso é extremamente perigoso. Apenas para os ativos de risco. A gente vê que o Bitcoin não está performando nada. Isso realmente se deve ao fato de que estamos seguindo uma política monetária tão rígida. E eu mostrei para vocês ontem no vídeo porque o Bitcoin não tem performado bem nos últimos meses. O Bitcoin, claro, ele realmente teve um bom desempenho, definitivamente. Mas foi simplesmente porque vimos agora um relatório oficial do JP Morgan que quase 30% do aumento do Bitcoin aconteceu apenas graças à microestratégia. Então, é claro, muito veio dos ETFs de Bitcoin. E você pode ver que todas as instituições realmente acumularam Bitcoin no último ano. Mas não recebemos nenhum capital novo e fresco para os mercados. Em vez disso, todo o dinheiro foi concentrado lá porque vimos o maior crescimento por meio da microestratégia dos ETFs de Bitcoin. Isso não aconteceu porque simplesmente crescemos organicamente, aconteceu porque essas instituições têm um grande interesse no Bitcoin, e elas realmente só têm interesse no Bitcoin. Vai ser interessante com uma expansão monetária, especialmente quando começarmos a ver o varejo e tudo mais. Até agora, definitivamente, isso ainda não aconteceu como vimos nos últimos anos. Atualmente, só os grandes investidores estão realmente acumulando Bitcoin. E eles também foram. Realmente, isso é o que nos fez ter um desempenho tão bom com o Bitcoin. Mas como eu disse, isso deve acabar até maio. E a partir daí, vamos ver uma nova expansão monetária. E isso vai impulsionar nossos mercados novamente. Isso, claro, em combinação com as outras reduções de juros, porque as reduções de juros são extremamente importantes.
Quando começarmos a ver as reduções de juros, também vamos ver uma nova expansão monetária. E assim por diante. E é isso, no final das contas. Isso é realmente muito mais positivo do que as pessoas imaginam. E eu acho que isso é algo que a gente vê atualmente em todo o mercado. Estamos a ter clareza econômica. Devagar, estamos começando a ter uma certa clareza, porque com os últimos números da inflação, vemos que estamos cada vez mais próximos da meta de 2%, ou seja, a economia está indo bem até agora. Não parece mais uma recessão, parece mais uma desaceleração suave. Mas a gente também vê que nos Estados Unidos, com o Trump e tudo mais, eles são muito favoráveis às criptos. Então, esse sentimento, essa base, está crescendo a cada dia no mercado de cripto. Está melhorando a cada dia e as pessoas ainda não estão reconhecendo isso. Mas eu já vejo o que está acontecendo nos bastidores e entendo algumas coisas aqui. E, por isso, eu também estou comprando no momento. Depois de algum Bitcoin, ainda estou pensando em algo como o Shire. Tem bons preços, certamente ainda está sendo pressionado pelo governo dos Estados Unidos, e você apenas observa coisas assim. Por exemplo, também caiu bastante. Isso está realmente muito interessante. Exatamente nessas fases de mercado, dá para começar a acumular certos projetos de novo. Porque, devagar, a gente começa a entender o que realmente vai acontecer nas próximas semanas e meses. E nessa gráfica dá para ver isso perfeitamente. As pessoas que estão vendendo atualmente são os varejistas com menos de segurar Bitcoin. E foi exatamente essa capitulação dos investidores de varejo que a gente viu no último bull run, no último ciclo, antes de tudo realmente explodir. Lá, as pessoas ficaram em pânico de novo, com medo, e acabaram vendendo, enquanto do outro lado, a gente viu que as grandes baleias continuaram acumulando. E eu acho que dá para ver isso bem nessa gráfica. Aqui você pode ver em amarelo, por exemplo, como os varejistas abaixo de Os investidores de varejo que têm menos de Bitcoin estão vendendo, aos poucos, enquanto a gente vê que as pessoas que têm mais de 100 Bitcoin estão comprando aos poucos. E isso é uma diferença enorme. O dinheiro de verdade está comprando, enquanto o investidor de varejo entra em pânico. Essas são as coisas claras que simplesmente me mostram que isso não pode acabar. E isso me mostra que, em breve, realmente deve acontecer uma explosão nos preços. Provavelmente também por causa dessa coisa positiva que eu acabei de mencionar, que a gente vai ver uma política monetária mais flexível nas próximas semanas e meses nos Estados Unidos. Assim como a gente vê do outro lado, a empresa do Donald Trump comprou mais Avalanche no valor de 2 milhões de dólares e MMT no valor de 2,45 milhões de dólares neste fim de semana. E isso só no fim de semana. Por que a empresa do Trump deveria investir tão agressivamente em Bitcoin? Vocês sabem muito bem o porquê. Porque aqui eles conseguem ver muito mais do que o simples investidor de varejo. Eles veem aqui um futuro. Eles vão, claro, também impulsionar isso. E eles têm, na verdade, um certo controle sobre o que a Reserva Federal faz, como vão ficar as taxas de juros nos próximos tempos. Eles têm uma visão melhor sobre isso. E eu acho que eles sabem mais do que a gente. Eles sabem que, a longo prazo, agora definitivamente é um bom momento para comprar Bitcoin. Como eu não quero desperdiçar o tempo de vocês, por enquanto é isso com o vídeo. Vocês sabem, eu gosto de manter os vídeos curtos e diretos. Por isso, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por assistirem. Vocês sabem o que fazer. Deixe um like e um comentário no vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Então eu diria, até o próximo vídeo. Oi.